Hey guys, how are you? I hope you are great. Espero que vocês estejam ótimos. Vamos para mais uma aula de inglês? Let's go! Let's go! O assunto de hoje vai ser o past perfect ou passado perfeito. Vamos lá, em que situações nós usamos o passado perfeito? Primeiro, é usado para uma situação passada que já foi finalizada quando outra ação do passado aconteceu. For example, after the film had started, we arrived. Quer dizer, antes do filme ter começado, nós chegamos. Então, uma ação que aconteceu antes de outra, que foi concluída. Para ações passadas que começaram no passado e continuaram, durante um tempo no passado, duraram um certo tempo. For example, I had never seen him for 5 days. Quer dizer, eu nunca o tinha visto, eu nunca eu nunca tinha deixado de vê-lo por 5 dias. Quer dizer, foi uma duração de tempo que terminou no passado. Vamos lá. Para situações irreais ou imaginárias ou desejos também no passado. We wish we hadn't eaten so much. Eu queria que eu não tivesse comido tanto. Então, desejos, situações imaginárias e reais no passado. Bom, no reported speech, quando você transforma o discurso direto para o discurso indireto. Então, você vai utilizar o passado perfeito depois das expressões disse, dos verbos disse, contou, perguntou. For example, she said she had swum. Mas ela disse que tinha nadado. Então, quando a gente vai usar o reported speech, no discurso indireto, a gente vai utilizar após esses verbos o past perfect. Vamos ver a estrutura. Eu vou ter o sujeito, como tem aí no exemplo da afirmativa she. Eu vou ter o had, já no passado, Ela tinha o particípio passado do verbo principal, que no caso aqui é finish. Então, como ele é regular, eu usei finished. Então, ela tinha terminado. Aí, complemento, o teste. Ela tinha terminado o teste. Se eu quiser passar essa estrutura para a forma negativa, eu simplesmente coloco um not depois do had. She had not finished the test. Ou então, vocês podem olhar a forma contraída no exemplo abaixo, logo do meio. She hadn't finished the test. Ela não tinha terminado o teste. Se eu quiser fazer uma pergunta, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou colocar o had na frente. O verbo auxiliar eu vou utilizar ele na frente. Repito quem sobrou: o sujeito, o tempo perfeito, complemento, question mark, interrogação no final. Não posso esquecer jamais dessa interrogação. Então, essa é a estrutura. Dá uma olhadinha aí agora na tabela mais clara. I had worked, quer dizer, na afirmativa, certo? Todas as pessoas, você usa had. No passado não tem diferença de terceira do singular para outras. Então, o sujeito, had, e o verbo no particípio passado. Forma afirmativa, I had worked. Na forma negativa, I had not worked. Ou, de forma contraída, I hadn't worked. Na forma interrogativa, o had vai para frente. Had I worked? Had you worked? E assim vai, certo? Vai ser had para todas as pessoas. Ok? Let's practice now. She stayed up all night because she bad news. Então, como é que a gente vai completar essa frase com o past perfect corretamente? Primeiro, a gente vai colocar a opção que tem o had, tá? Que a única opção, no caso, é a letra C. E acompanhado devidamente
do verbo no particípio passado. Então, ela ficou acordada a noite toda porque ela tinha recebido mais notícias, ok? Então, veja que são situações que aconteceram no passado, ambas, uma antes da outra, ok? Next, Anthony, Ryan, before you introduced him to us at the party. Então, novamente, vamos utilizar o third conditional here. Vamos lá. Então, a gente vai precisar do verbo had, mais o verbo principal no particípio. E nossa única opção seria a letra A. Anthony tinha conhecido Ryan antes de você apresentá-lo a gente na festa. Então, veja, situações no passado. Primeiro uma, depois outra na sequência, tá? Então, se liga no uso do past perfect, alright? That's it. See you next class. Bye, bye.